Cumprimentamos todos que nos acompanham aqui na rádio e TV Web Show de Bola. Constantina conta com um novo promotor de justiça, o Dr. Rodrigo Maier Meleu. É com ele que nós conversamos agora, então, aqui no programa Manhã Show de Bola. Tudo bem, doutor? Bom dia. Tudo bem, Brandão? Prazer falar contigo. Bom dia. O senhor assumiu há pouco tempo aqui em Constantina? Sim, 13 de maio foi quando eu cheguei na comarca. O senhor vem de que cidade, doutor Rodrigo? Na verdade, nos últimos anos eu acabei rodando pelo país aí bastante. Fui delegado de polícia em Santa Catarina, promotor de justiça em Minas Gerais e o meu último cargo era promotor de justiça no Distrito Federal. Eu estava atuando em Brasília. E como é que surgiu a oportunidade do senhor vir a Constantina? Bom, eu sou gaúcho, né? Sim. Nasci em Uruguaiana e estava fazendo um concurso para o MPRS já há algum tempo, desde 2020. O concurso acabou ficando suspenso pela pandemia e acabou que a conclusão do concurso ocorreu agora, né? Recentemente, no final de 2022. Fomos chamados em março, no final de março de 2023, para o curso de formação. E durante o curso surgiram as vagas, né? As opções ali que foram disponibilizadas para os novos promotores de justiça, e uma delas que estava disponível era Constantina, e aí acabou que eu acabei escolhendo a comarca de Constantina para ser minha primeira comarca aqui no Rio Grande do Sul. Então foi basicamente assim, a disponibilização das vagas pela administração superior e escolha de acordo com a classificação, né? De acordo com a ordem de classificação dos promotores. O senhor conhecia alguma coisa a respeito de Constantina? Pouco. Eu já conhecia a região de Sarandi, ali, já tinha ido algumas vezes a Sarandi, conhecia a região. E aí fui me informar mais, porque eu gostava muito da região em si, né? Conhecia algumas coisas, mas fui me informar e acabei gostando da cidade, da equipe, do Ministério Público, da promotoria em si, do fluxo do movimento, enfim, mas acabei aprofundando mais o conhecimento depois de saber que Constantina está disponível. Sim. Bom, o senhor disse que andou por vários estados, Santa Catarina, Minas Gerais, etc. Mas começou bastante novo, porque o senhor é bastante jovem ainda. Eu tenho 33 anos, mas na verdade, eu já tive, além desses cargos aí, eu acabei tendo outros cargos antes disso, né? Eu comecei a fazer concurso muito cedo. Eu fui agente de fiscalização da Prefeitura de Porto Alegre, com 20 anos, 21 anos, eu acabei sendo chamado naquele concurso. Fui oficial escrevente no TJRS aqui. Fui oficial de justiça no TJRS e aí depois eu acabei me tornando delegado de polícia, mas meu primeiro cargo público foi com 21 anos. É bastante jovem, né? Para um cargo tão interessante, tão importante, né? E de responsabilidade. Verdade. Aí estamos com 26 anos eu me tornei delegado e aí depois fui passando por outros concursos de promotor antes de voltar ao Rio Grande do Sul. O senhor sempre quis ser promotor de justiça? Sempre. Eu sempre tive um sonho de trabalhar principalmente com investigação criminal. Eu gosto muito de investigação criminal e por isso que eu sempre tive muita dúvida entre ser delegado e promotor, né? Acabou que o concurso de promotor de justiça do Rio Grande do Sul foi demorando para sair, algumas questões burocráticas, enfim, formais, e nesse meio tempo acabou surgindo o concurso de delegado de Santa Catarina. Acabei fazendo, na verdade nem fui eu que me inscrevi, foi minha esposa que me inscreveu na época, e acabei passando, sendo aprovado e fui para lá. E aí esse sonho, né, de trabalhar com investigação criminal naquele momento estava realizado, né? Eu estava trabalhando com investigação, estava feliz em Santa Catarina, mas durante o exercício do cargo de delegado eu comecei a sentir uma necessidade de não só atuar na parte de investigação criminal, na parte do inquérito policial, na parte pré-processual, né, como a gente fala, mas também de atuar durante o processo, né, de atuar com mais força durante o processo judicial propriamente dito. E aí eu não tive dúvidas de que o meu caminho deveria ser o cargo de promotor de justiça, porque além de me propiciar continuar trabalhando com investigação criminal, eu teria outras possibilidades de investigações, né, na área civil, na área de probidade administrativa, que eu gosto bastante, e também poderia atuar durante o processo judicial, né, que eu estava sentindo falta, eu gostaria de começar, e foi motivo, né, os principais motivos pelos quais eu decidi voltar a estudar e sair da carreira de delegado e me tornei promotor de justiça. Constantina é uma cidade pacata, é pequena, a sua família já está aqui? Eu sou casado. Sim. Minha esposa está aqui comigo, mora aqui comigo, já morávamos juntos antes e veio comigo para cá. Então só nós dois por enquanto estamos aqui. Não estranhou a cidade? Eu confesso que não, assim, no início até a gente, né, fica um pouco receoso, porque eu venho de grandes centros, né, apesar de eu nasci em Uruguaiana, que já é uma cidade relativamente grande por si só,
Mas eu saí muito cedo de Uruguaiana, né? Fui morar em Porto Alegre com 4 anos de idade, então eu morei praticamente a vida inteira em Porto Alegre. Depois eu acabei morando em Palhoça, que é uma cidade muito grande, próxima de Floripa. Em Belo Horizonte, morei quase 2 anos e quase 1 ano em Brasília. Então cidades todas muito grandes. E eu confesso que no início assim isso assusta um pouco, né? Uma cidade tão pequena e tal. Mas não, surpreendentemente não. Eu estou muito realizado, bem satisfeito aqui. Não tenho sentido falta dos grandes centros, ao contrário, tenho curtido mais a vantagem, o lado bom de estar numa cidade pequena, né? Morar próximo do trabalho, a ausência de trânsito, enfim. Isso também tem um lado bom, né? Como tudo na vida tem um lado bom, tem um lado ruim. E no momento eu tenho focado mais no lado positivo de estar morando numa cidade pequena. Acho que estou me adaptando bem. E ela oferece qualidade de vida, né, doutor? Muita qualidade de vida. E né, a gente percebe que as pessoas são felizes, talvez mais felizes, quando residem em cidades menores, com talvez né, com um fluxo de criminalidade menor, embora exista, é menor, né? O trânsito, aquele trânsito estressante não existe, então sim, a qualidade de vida no interior realmente parece ser maior do que o que a gente encontra nos grandes centros. Doutor Rodrigo, quais as atribuições de um promotor de justiça? Bom, são muitas, né? Ainda mais numa entrância inicial, porque em comarca de entrância inicial, como é o caso de Constantina, em que é uma promotoria única, né? O promotor acaba acumulando absolutamente todas as atribuições do Ministério Público, né? Nessa comarca. Então, que vão desde a gente partir do texto constitucional, né, que fala da defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais individuais e indisponíveis, né? A partir daí a gente pode tirar algumas lições, né? A defesa da ordem jurídica, o Ministério Público atua como fiscal da ordem jurídica em todos os processos judiciais em que haja envolvimentos possíveis, em que haja envolvimento de incapazes, pessoas com deficiência, crianças, adolescentes, pessoas idosas, pessoas vulneráveis no geral. Com relação ao regime democrático, o Ministério Público atua em todas as fases do processo eleitoral, inclusive do processo eleitoral para Conselheiro Tutelar, que é o Ministério Público que faz a fiscalização, o processo eleitoral que está se desenvolvendo esse ano. E, obviamente, atua na parte criminal, é a atuação mais conhecida do promotor de justiça, né, em todos os processos criminais, seja como titular da ação penal, oferecendo denúncia, oferecendo acusação, seja nas ações penais privadas, participando como fiscal da ordem jurídica, em plenários de júri, né, atuação muito conhecida do promotor de justiça, né, durante os plenários de júri, durante a fase da investigação criminal, o Ministério Público, por meio do procedimento de investigação criminal, pode proceder a investigações, pode fazer investigações cíveis, por meio de inquéritos civis, e aí atuando mais naquela parte de direitos coletivos, meio ambiente, patrimônio público, probidade administrativa, e questões individuais mais específicas, como por exemplo de direitos indisponíveis, como saúde, como educação. Então é uma área, são áreas assim, muitas, né, nas quais o MP atua, e numa comarca de entrância inicial, como é o caso, todas recaem sobre o mesmo membro, no caso eu aqui, né, mas é a realidade dos colegas que atuam em comarca de entrância inicial com muito serviço, né, mas sempre tentando fazer o melhor pela comunidade. E como é a relação do promotor com o juiz de direito? A minha relação com todos os juízes com quem eu trabalhei sempre foi muito boa, né? Eu sempre tive uma excelente relação com todos os magistrados com quem eu trabalhei. Atualmente trabalho com a doutora Lisiane, também tenho uma relação excelente com ela, conheço há pouco tempo, mas é uma magistrada extremamente competente, né? Enfim, só tenho elogios a fazer a atuação dela. Então a gente tem uma relação ótima, mas é uma relação republicana, né? Dentro dos limites do que impõe a lei, do que impõe a Constituição. A gente tem uma rotina de trabalho quase diária, né, porque participo muito das audiências judiciais, sobretudo nos processos criminais, os processos de família que envolvam crianças e adolescentes também a gente participa. Então a gente tem uma rotina de trabalho de muita convivência com os magistrados, sobretudo em comarca de entrância inicial, em que essa relação é um pouco mais próxima, né? Mas é uma relação puramente republicana, nos limites, né, da lei, da Constituição, obviamente, que a gente acaba tendo um contato mais próximo, por questões do trabalho mesmo, assim. Mas por enquanto, a relação excelente, sempre foi e espero que continue sendo. O senhor atende ao público também, quando necessário? Sim, o Ministério Público está disponível para atendimento ao público. Nós temos um horário relativamente fixo, que é nas quartas-feiras, das 17 às 18 horas, né, quando necessário. A gente, se não for o caso de agendamento, né, o pessoal nos procura esse horário, é um horário que a gente já deixa mais disponível para fazer os atendimentos, mas atendemos ao público independentemente desse horário, mediante agendamento, a gente marca, estava hoje, né, agora há pouco com atendimentos na promotoria,
Obviamente nós temos a dificuldade das audiências, né? Por vezes não estamos aqui, mas sempre que possível e com a maior rapidez possível a gente atende sim a comunidade, atende o público e dá os encaminhamentos necessários e auxilia, né, naquilo que for de atribuição do Ministério Público. O fato de a promotora de justiça anterior a que ele antecedeu, ela vir 1 ou 2 vezes por semana, como é que o senhor encontrou o trabalho aqui? O Constantino ficou, acho que um pouco mais de 2 anos sem ter um promotor de justiça ou uma promotora titular, né? Ficou apenas um regime de substituição, de acumulação, que é este regime, né? A colega vem algumas vezes por semana. Mas eu te confesso que a equipe é tão boa, né? Nós temos aqui uma equipe tão boa, tão comprometida na promotoria de Constantina, que o trabalho está muito organizado, né? Claro, né? Sempre tem alguns prazos vencidos e que tem que ser regularizados, mas que é normal no regime de substituição, mas perto de outras realidades que a gente encontra, não só no Rio Grande do Sul ou no país, assim, uma promotoria muito organizada, com uma equipe muito comprometida, e acho que os colegas que me antecederam conseguiram fazer um excelente trabalho, mesmo em regime de substituição, porque a promotoria estava, como disse assim, praticamente toda 100% em dia. A estrutura física do prédio, que é boa, né, porque ela é nova. Isso, é uma promotoria que foi inaugurada em maio de 2021, se não me engano, então uma promotoria que, fez 2 anos agora há pouco, com a estrutura física do prédio excelente, né, com materiais excelentes. Nesse sentido, não há nenhuma reclamação, realmente somos privilegiados por ter essa estrutura física disponível. Material humano atende perfeitamente às exigências? Hoje sim, perfeitamente. Eu cheguei aqui já com essa equipe completa, né? Com a equipe com 2 estagiários, com 2 estagiárias, com uma assessora e com uma oficial do Ministério Público com segurança, né? que atua aqui conosco. Então, em tese, é o quadro completo do Ministério Público que dá conta da demanda. É claro, né, há alguns fluxos de trabalho que sempre se alteram com a chegada de novos promotores, enfim, e até que tudo esteja 100% ajustado, delineado, né, tudo 100% pronto, isso leva um certo tempo, mas a equipe se adaptou muito bem a mim, e eu me adaptei muito bem à equipe, e eu te digo que hoje, sim, o material humano aqui é suficiente para dar conta do recado. Obviamente, né, alguns ajustes devem ser feitos sempre para melhorar, mas a gente está muito satisfeito aqui, sim, com a equipe disponível. Em média, um promotor de justiça ele permanece quanto tempo em uma comunidade? Isso varia muito, né? A título de exemplo, a colega que era titular aqui antes, acho, salvo engano, ficou quase 15 anos, né, na promotoria de Constantino, né? Quando um promotor vira titular de uma promotoria, em tese ele pode ficar nessa promotoria a vida inteira, né? Porque há uma garantia constitucional dos membros do Ministério Público, assim como em relação aos membros do Judiciário, que é a garantia da inamovibilidade, de não poder ser removido, salvo por interesse público, né? Mas aí é uma questão disciplinar, ou a pedido. Então, salvo essas 2 opções, o membro do Ministério Público pode ficar naquela comarca, se ele for titular, o tempo que ele quiser. Agora, se nós formos pensar assim, na média, né, dos colegas que eventualmente começam no interior e vão se promovendo na carreira, há uma média dos colegas que ficam aí 2 a 4 anos numa mesma comarca, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, mas uma média dos colegas que têm interesse, né, de ir se promovendo, né, avançando na carreira, eu diria que de 2 a 4 anos. Então quer dizer que antes de 2 anos nós vamos contar com sua presença aqui? É bem provável. Tá bom. Doutor, olha, muito obrigado, né, pela forma gentil como o senhor nos recebeu. Nós vamos ter a oportunidade de conversar mais vezes. Com certeza, é um prazer, né, falar com o senhor e, por intermédio do senhor, falar com a comunidade, né, com a comunidade de Constantino, não só de Constantino, mas dos municípios que fazem parte da comarca. O nosso dever é esse, né, a gente tem que se expressar, se colocar à disposição, se apresentar à população. Afinal de contas, nós somos servidores públicos, né, eu digo que o Ministério Público é mais do que um serviço público, é um ministério público, né? Então é um cargo que demanda realmente uma vocação grande, e nós estamos aqui prontos para exercer essa vocação e tentar auxiliar da melhor maneira possível a comunidade na qual estamos inseridos. Grande abraço, muito obrigado. Um abraço. Aí, portanto, aqui na Rádio e TV Web Show de Bola, nós conversamos com o promotor de justiça de Constantino, Dr. Rodrigo Meyer Meleu.